de direito nativo e era também um cidadão israelita, ou seja, ele era um judeu. Mas como pode isso, pastor Eurípides? Primeiro, nós precisamos entender alguns critérios sobre a questão de naturalidade. Quando, por exemplo, aqui no Brasil, quando eu estudava direito administrativo, algumas matérias estudando para concurso, eu sempre vi essa questão de direito de ius soli e direito de cidadania ius sanguine. Quer dizer, ius soli e ius sanguine. Ius soli quer dizer, a pessoa, ele nasceu no Brasil, ele é brasileiro, porque nasceu no solo brasileiro. E o sanguine é porque ele é filho de sangue, então ele é considerado, ainda que ele esteja passeando em outro local, mas pelo critério sanguine, ele será, na verdade, aí brasileiro. Como é que o judeu ele observa essa questão? É diferente a Constituição. A nossa Constituição ela estabelece essas questões aí, inclusive o que é brasileiro nativo e o brasileiro naturalizado. Tem algumas questões. Por exemplo, a pessoa que ele é naturalizada tem algumas coisas que ele não pode fazer. Existe, mas ele não tem a cidadania. Mesmo tendo a cidadania, tem algumas prerrogativas dentro da nossa Constituição Federal de 1989 que prevê algumas questões que este brasileiro naturalizado não pode. Por exemplo, ele não poderá ser presidente da República, nem vice, ele não poderá ser presidente do Senado, ele não poderá ser presidente da Câmara dos Deputados, do Poder Legislativo, não poderá exercer nenhum desses poderes ali no Congresso, ele não poderá ser ministro das Forças Armadas, da Defesa, nem da carreira diplomática. São estas questões aí que ele não pode. Tem algumas questões que ele não pode verdadeiramente fazer. Quer dizer, é brasileiro naturalizado, tem direitos como todos os brasileiros, mas dentro desses direitos existem algumas exceções. Como é que funciona, por exemplo, lá na nação de Israel? Na nação de Israel esse critério é diferente. Como é que uma pessoa pode dizer que é judeu ou não? É diferente que aqui no Brasil. Lá para eles utilizam apenas o critério ius sanguine. Quer dizer, judeu, para ser judeu, ele precisa ter o sangue. Por exemplo, alguém pode me dizer da seguinte forma: e se um cidadão, mesmo não tendo sangue de judeu, nascer lá em Israel, ele não é judeu? Por incrível que pareça, ele não será judeu. Pastor, mas aí ficou errado. Aí, se no Brasil, nasceu aqui no Brasil, é brasileiro nato? Não, lá em Israel, ele é israelita nato. Judeu ele não é. Por quê? O critério que define essa questão é o sangue. O judeu em qualquer parte do mundo será judeu. Eles não abrem mão dessa raiz genealógica. Eles não perdem a sua identidade. Eles são extremamente organizados com isso. Se você nasceu em Israel, você terá direito à nacionalidade, você será israelita, terá os direitos nativos, mas nunca poderá dizer que você é um judeu. Por quê? Você, para ser judeu, precisa ter nascido de judeu, sangue judeu. Eles não misturam essas questões, para você entender. Então o apóstolo aqui, Paulo, ele poderia nascer em qualquer lugar do mundo, que ainda assim ele continuaria sendo judeu. Então ele não mentiu no aspecto de dizer que ele era judeu. Estar resolvendo. Opa, tivemos aqui um pequeno probleminha. Com o nosso microfone, mas já estamos aqui resolvendo. Voltando aqui à nossa linha de raciocínio, queridos, apóstolo Paulo seria judeu em qualquer um dos lugares, mas é bem provável que ele tenha se afastado um pouco de Tarsis, tenha nascido lá na tribo de Benjamim e voltou, porque uma parte da família residia ali na cidade de Tarsis. Mas a outra grande pergunta, na verdade, como é que o apóstolo Paulo, ele teve o direito também da cidadania romana? Como ele conseguiu o direito dessa cidadania?
porque ele afirmou que era judeu, da tribo de Benjamim. Concordamos, pastora, mas ele acabou de falar também em Atos, no capítulo 22, verso 27 e 28, que ele era de nascença também um romano. Como é que se resolve essa questão? Então, primeiro, não tem nenhuma dificuldade você se conhecer um pouquinho de história. Essa resposta vai ser respondida muito facilmente. A maioria das pessoas, como eu lhe falei, costuma dizer que o apóstolo Paulo ele foi cidadão romano porque comprou. Nós vemos aqui que não existe uma análise, ainda que hipotética, dele ter comprado a sua cidadania, porque ele próprio afirmou que era de nascença. Como pode ser isso? Para você entender essa questão, você vai ter que voltar no tempo, no ano 65 antes de Cristo, e lá aonde no momento específico na região ali da Cilícia, província dos romanos, ela foi invadida pelos piratas. E nessa oportunidade que a Cilícia é invadida pelos piratas, vai acontecer algo interessante que fez com que Pompeu, o imperador romano da época, resolvesse outorgar a todos os 300 mil moradores da cidade de Tarso o direito à cidadania. Mas o que fez com que este homem, esse imperador, outorgasse o direito a dar o direito de cidadania a uma cidade inteira de 300 mil habitantes? Mas como é que pode ser isto, pastor Eurípides? Foi algo extraordinário? Verdadeiramente foi. Porque por ocasião desta grande invasão dos piratas, ali na região da Cilícia, esses moradores de Tarso foram os principais que defenderam a sua região, apoiaram o Império Romano e expulsaram os piratas. E eles foram extremamente heróicos, muitos deles perderam a vida, deram o sangue, deram a vida para que eles pudessem ter aquela grande vitória. O imperador ficou tão agradecido, alegre com essa questão, que resolve agora outorgar a todos esses moradores o título de cidadania romana. Não obstante isso, esse título alcançava o pai e o neto, alcançava a primeira, a segunda e até a terceira geração. Olha que benefício grandioso. Então, quando o apóstolo Paulo diz que é cidadão romano adquirido como nativo, era porque ele tinha isso, o pai dele, o avô dele herdou, que passou para o pai, que agora passa esse mesmo direito agora para o filho, apóstolo Paulo, o então Saulo, que depois de estudar nas melhores escolas ali, porque Tarsis era também um grande berço da filosofia, e ali ele aprende os primeiros rudimentos, e é por isso que Paulo ele fala com grande propriedade, ele fala com bastante lucidez, de forma pormenorizada, de forma muito clara, de assuntos tão difíceis de serem abordados, questões da vida. O apóstolo Paulo ele fala de assuntos extremamente complicados, que hoje a física quântica, o mundo subatômico, fica perplexo, dizendo que se descobriu agora, porque quando a gente vai estudar física ou alguma coisa, as pessoas ficam impressionadas com o mundo subatômico. Paulo já falava a respeito disso, dizendo das coisas visíveis e invisíveis, dizendo que nem tudo aquilo que é feito, que se vê é feito do que é aparente. Ele falava, na verdade, coisas muito difíceis, ele falava de coisas de difícil compreensão e elucidava grandes mistérios, grande em parte disso, porque ele aprendeu também a forma de como se expressar, de falar em público. Era um homem de uma oratória poderosa, falava eloquente, ainda que de baixa estatura, mas um homem extremamente versado, homem realmente muito bem preparado e forjado. Com o passar do tempo, quando ele se destaca entre os melhores, ele é enviado então para aprender agora aos pés de Gamaliel. Quem era Gamaliel? Ele era bisneto, ou era neto, perdão, de Hilel, que era na época a maior autoridade de interpretação dos oráculos santos, era a maior autoridade na época, e ele vem a aprender aos pés de Gamaliel.
Então ele vem, aprende, estuda, torna-se discípulo ali de Gamaliel e aprende todos os rudimentos, tudo aquilo que Gamaliel poderia o passar. Depois disso ele torna-se fariseu, e essa história de Paulo nos traz algumas coisas de primordial importância para nós entendermos a respeito da vida dele, né? Nos capítulos 1 e sobretudo, no capítulo de número 2, ainda falando alguma coisa sobre Paulo, e já começando aqui os rudimentos aqui da igreja. O apóstolo Paulo, esse homem estimado, abençoado, ele tem um histórico bastante interessante a respeito dele, que a gente precisa estar falando aqui sobre essa questão. De onde veio o apóstolo Paulo? Já entendemos. Ele era judeu, ele era romano, nós já entendemos aqui essa questão. Tema de mensagem que você gostaria de ouvir em nosso próximo vídeo.